partir do versículo 24, assim diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E eles lhe disse: um inimigo a quem fez isto? E os servos lhe disseram: que queres, pois, que vamos arrancá-lo? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ainda gostaria de pedir você que abrisse sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu vou ler 2 versículos, Romanos capítulo de número 14, e o versículo de número 17, e o versículo 18 e o 19, que assim diz, Romanos 14, 17, 18 e 19, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Amém. Glória a Jesus. Antes que você se assente, por gentileza, olhe para pelo menos 2 ou 3 pessoas e diz para ele e diz para ela: boa semente e produzir frutos. Fala com mais autoridade: boa semente e produzir frutos. Diga: esta é a nossa parte. Fala com mais autoridade: esta é a nossa parte. Amém. Pode tomar teu assento. Pois bem, meus irmãos, acabamos de ler aí um texto bastante conhecido. Sei que você já ouviu muitas ministrações dentro desse texto, que vai falar do joio e vai falar do trigo, vai falar de uma plantação, vai falar de alguém que plantou, mas esse texto, ele está falando da semelhança do reino de Deus. Esse texto, ele vai falar da semelhança do reino de Deus. E nós acabamos de ler aqui que o reino de Deus, ele é justiça, ele é paz e ele é alegria. E dentro desse texto que nós acabamos de ler, eu vou procurar aqui ser bem didático por conta do horário e falar aquilo que Deus colocou no meu coração, mas esse texto aqui, ele vai deixar para a gente algumas lições importantíssimas, principalmente dentro do tempo que nós estamos vivendo. Nós tivemos aqui uma reunião de pastores aqui na quarta-feira passada, os nossos pastores aqui da Matriz, e eu quero reforçar dentro desse texto que nós acabamos de ler, o que nós falamos na nossa reunião aqui na quarta-feira, do tempo que nós estamos vivendo, somando também a oração que o pastor Marcos orou aqui nesta manhã, do tempo que nós estamos vivendo, algumas dificuldades que nós temos enfrentado com relação à obra de Deus, com relação ao compromisso com a obra de Deus,
com relação a sermos, de fato, instrumentos de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Então, esse texto, a primeira lição que nós aprendemos aqui, ou o primeiro momento que esse texto ele vai falar aqui, é que o reino de Deus, ele fala da boa semente. Você pode repetir comigo no 3:3. O reino de Deus fala da boa semente. Esse texto, ele vai dizer que o homem pegou, não foi qualquer semente. Esse homem, o texto faz questão de dizer que o homem pegou a boa semente. Ele não pegou qualquer semente para semear, mas ele pegou uma boa semente. Isso quer dizer que ele escolheu a semente. Isso quer dizer que ele separou a semente antes de lançar. Mais ou menos como as nossas irmãs que quando vão aí preparar o arroz, né? Apesar que agora tem aqueles arroz aí de primeira qualidade, mas geralmente eu vejo fazer lá em casa, bota-se um arroz assim numa vasilha e procura colher, né? Não bota de qualquer jeito na água, porque pode ter algumas sementes ali no meio do arroz que não vai fazer bem, né? E este homem aqui, ele escolheu, ele não plantou. Por isso que o texto faz questão de dizer que ele semeou a boa semente. E se ele semeou a boa semente, logo nós entendemos que existe a boa semente e existe a má semente, não é isso? Mas este homem aqui, ele semeou a boa semente. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que quando nós falamos de boa semente, nós estamos falando de entregar o melhor que nós temos. Quando nós falamos de boa semente, nós estamos falando de entregar o melhor que nós temos. Pastor, o senhor vai falar de dinheiro? Não, eu vou falar para você que o melhor que nós temos é o tudo que nós precisamos e temos na nossa vida. Entregar o melhor de tudo que nós temos na nossa vida. Eu vou repetir, quando nós estamos falando aqui de entregar o melhor, esse melhor não é somente um ponto. Eu até falei com alguém esses dias, depois que o pastor Carlos Eduardo pregou aqui domingo, muita gente veio me procurar e veio falar sobre ajudar na obra de Deus, e a gente precisa entender que quando nós entregamos o nosso dízimo na obra do Senhor, entregamos a nossa oferta, nós não já demos tudo. Que o nosso dízimo não é somente do dinheiro, o nosso dízimo é do tempo também. O nosso dízimo é do nosso tempo, que nós temos também que dedicar ao Senhor nosso Deus. Então, nós precisamos entender isso aqui, que a boa semente é de tudo que nós temos na vida. E a pergunta que já fica aqui é: o que você tem entregado de melhor? Somando ao que o pastor Márcio falou, o que você tem entregado de melhor para a sua família? O que você tem entregado de melhor no seu trabalho secular? O que você tem entregado de melhor, entregue de melhor na obra de Deus? O que você tem entregue de melhor no momento da sua adoração ao Senhor nosso Deus? Nós estamos falando de boa semente. Nós estamos falando que a nossa parte, nesse texto que nós acabamos de ler, que a nossa parte é a semente e produzir fruto. Uma semente que produz fruto. Logo, nós precisamos entender que o reino de Deus é semelhante àqueles que entenderam que nós somos representantes de Deus nesta terra. O reino de Deus é semelhante àqueles que entendem que nós somos representantes de Deus aonde nós colocamos a planta do nosso pé. Quem concorda com isso, levante a mão e diga aleluia. Quem disse aleluia, levante a mão para o céu e diga: eu sou representante de Deus, aonde eu colocar a planta dos meus pés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos representantes de Deus.
aonde nós colocarmos a planta do nosso pé. O que tem de melhor, o que nós precisamos entender, meus irmãos, que o que nós temos de melhor na nossa vida, o que Deus tem nos dado de melhor, isto não é para ficar interiormente dentro de cada um de nós, mas diga, isso é para a gente colocar para fora. Digo que Deus tem te dado de melhor, não é para ficar somente dentro de você, não é para ficar somente com você, mas é para você colocar para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Você concorda que o que Deus tem te dado de melhor é para você abençoar outros também? Sim ou não? Quem concorda com isso? Quem concorda com isso, diga aleluia. Então logo nós vamos entender. Vamos lá no 3. O reino de Deus não é sobre o que você guarda de melhor, mas o reino de Deus é sobre o que você entrega de melhor. Mas a nossa geração é aquela geração especialista em guardar o melhor para si. A nossa geração é especialista em guardar o melhor para si. Se eu fosse perguntar a alguém aqui, ou se eu fosse pedir para a gente separar alguns grupos dentro da igreja, como isso iria acontecer? Alguém chegaria, evangelista Adriel, de maneira aleatória, levantaria a mão e dizia, eu quero fulano, ciclano e bertano? Aconteceria assim? Não, iria levantar e ia dizer, eu quero fulano, ciclano e bertano também, mas por quê? Porque esses são os melhores. E os melhores eu não vou deixar para o outro, pastor Márcio, os melhores eu quero para mim. Os melhores eu quero do meu lado. O outro não importa. Então essa geração é a geração que está preocupada com si própria, só quer o melhor. Esses dias, com boa intenção, nós estávamos em um evento da igreja e tinha um almoço. E a irmã foi lá, pastor Washington preparou aquele prato bonito e me entregou. Só que tinha um irmão do meu lado que não tinha comida ainda. Aí eu peguei o prato e dei para o irmão. Olha, a irmã ficou na carne. Pastor, mas eu preparei para o senhor. Eu peguei o melhor para o senhor deu para os outros. Que desfeito. Eu falei, não, irmão, eu não sou melhor do que ele, não. Nós somos todos iguais. Agradeço pelo carinho, agradeço pelo cuidado, mas nós somos todos iguais. Louvado seja o nome do Senhor. Bate no ombro de quem está à sua esquerda e à sua direita e diga, nós somos todos iguais. Aleluia, nós somos todos iguais. Louvado seja o nome do Senhor. O reino de Deus é semelhante à boa semente. O reino de Deus é semelhante à boa semente. E a boa semente que não foi guardada, mas essa boa semente, pastor Edilson, ela foi compartilhada para cumprir o propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bate no ombro de pelo menos 3 pessoas e diz para ele assim, no reino de Deus, fala com mais autoridade, no reino de Deus, o que você compartilha, diga, se multiplica. No reino de Deus, o que você compartilha se multiplica. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode levantar a mão para o céu e dar aleluia e glorificar o nome do Senhor. O que dá o pão é aquele que dá semente. Louvado seja o nome de Jesus. Só que na verdade parece que o tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas, elas conseguem até entregar o melhor, mas conseguem entregar o melhor
no futebol. No futebol não tem garganta que segura quando o time está vencendo. Não tem trem lotado que impede alguém de ir ao Maracanã. Não tem multidão que impeça alguém de chegar até a arquibancada para poder assistir o futebol. Tem pessoas que conseguem até dar o de melhor, não que esteja errado, no seu passeio, no seu trabalho secular, na sua amizade. Mas e por que não fazer isso na obra de Deus? Por que não fazer isso na obra de Deus? Por que não dar o seu melhor na obra de Deus? Por que não aplicar a boa semente na obra de Deus? Por que na obra de Deus tudo é difícil? Por que na obra de Deus o relógio tem que ser o principal? Por que na obra de Deus tem que ser do meu jeito e na minha hora e na minha maneira? Mas lá fora, estou sendo contra quem vai assistir o futebol não, gente. Isso aí é com vocês. Mas no futebol não pode ser maior e nem melhor do que o reino. O seu passeio não pode ser melhor e nem maior do que o reino. A Bíblia diz: buscai primeiro o futebol. O passeio. Não, primeiro o reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, gente, chegou o momento da gente rever os nossos conceitos com relação à semente que nós estamos aplicando na obra de Deus. Chegou o momento de nós revermos qual a prioridade que nós estamos dando na obra de Deus. Se estamos de fato priorizando a obra de Deus ou não. Porque muitas das vezes colocamos dificuldades para ofertar na obra de Deus, mas não colocamos dificuldades para poder fazer aquilo que realmente a gente quer fazer. Colocamos dificuldade para estar na obra de Deus. Ah, pastor, eu já vou domingo, está excelente. Ah, eu já fui na escola bíblica dominical, está muito bom. A Bíblia diz que é melhor você estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas estar na casa do Senhor não pode ser uma obrigação, não pode ser um compromisso, mas tem que ser algo que nasce dentro do nosso coração, como a alegria de poder estar na casa do Senhor com os meus irmãos, adorando aquele que vive e que reina para sempre e todo sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunte para o teu irmão com muito carinho como estão as suas prioridades com relação ao reino de Deus. Não precisa responder, só pergunta para ele: como estão as suas prioridades com relação ao reino de Deus? Segundo lugar, no 3:3, o homem lançou uma boa semente e foi descansar. Ele fez a parte dele, pastores. Ele fez a parte dele. E geralmente quando nós fazemos a nossa parte, o que acontece? Nós descansamos. E o homem, ele fez a parte dele. Só que agora o texto vai dizer que vem o inimigo, e o texto faz questão de dizer
que vem um inimigo e lança uma outra semente. E essa semente é uma semente ruim. É uma semente que não é produtiva. É uma semente que está ali somente com um propósito: ocupar o lugar do solo, para trazer confusão, para trazer discórdia. Isso aqui, gente, nada mais é, ou isso aqui está falando para nós, para alguém que está aqui, isso está falando de alguém que trabalha, de alguém que trabalhou, de alguém que está trabalhando, de alguém que tem dado o seu melhor na obra de Deus. E o inimigo vem, pastor Fábio, e se infiltra para tentar desanimar. Isso aqui está falando de alguém que está produzindo na obra de Deus, e vem alguém para tentar minar as suas forças. Isso aqui está falando de alguém que está envolvido, plantando a boa semente na obra. E de repente, sem menos esperar, se levanta uma fofoquinha com o nome, se levanta um disse-me-disse daqui, se levanta alguém com aquelas palavras, só está ali para aparecer. Alai Arebaia Sergue Rai. O homem descansou, e veio o inimigo e lançou a má semente. Mas o que me chama a atenção nisso aqui, porque eu estou procurando correr, é que quando o homem descobriu que haviam lançado uma outra semente, alguém perguntou para ele: quer que a gente arranca? Como se fosse no tempo de hoje, quer que a gente corta a cabeça de vez? Quer que tira do nosso meio? Quer que exclui? É mais ou menos assim. Aí aquele homem olha para aqueles incentivadores de excluir, de colocar de lado, de colocar no anonimato, de arrancar. Aquele homem olha e diz, em alto e bom som: quer que arranque? Se fosse hoje, ele gritaria o mais alto possível e diria: não! Mas aí eu aprendo uma lição com esse homem aqui. Olha lá, vamos lá? 3. Só diz não às propostas. Eu estou falando isso para alguém que está aqui hoje e está recebendo propostas. O inimigo está colocando no seu coração: desiste, larga, abandona. Mas só quem descansa de fato em Deus, ele consegue dizer não a essas propostas. Mas descansar em Deus é isso aqui, vamos lá no 3. Descansar é entregar nas mãos de Deus aquilo que você não pode dominar. Resumindo, descansar é você não entregar nas mãos de Deus aquilo que você perdeu o controle e continua tentando, e o Senhor está dizendo: descansa, meu filho, descansa. Na tua condição você já perdeu o controle. E permita-me dizer uma coisa aqui, para algumas pessoas que têm orado ao Senhor, têm clamado: Deus, salva meu esposo. Aquele homem que fica nos bares, fica na noitada, fica na beira do campo. Deus, salva meu filho, que fica lá nos bailes, que fica lá
com mais companhias. E vai orando ao Senhor, pastor Carlos, e pedindo que Deus salve, que Deus traga para a obra, que Deus converta essa pessoa. Aí Deus vai lá e converte. Deus vai lá e transforma aquele homem, aquela mulher, aquele jovem em obreiro na casa do Senhor. Agora, o que é interessante, que a mesma pessoa que orou para Deus salvar, agora é a mesma pessoa que está dizendo: aquele homem não sai da igreja, aquele jovem está envolvido em tudo na obra de Deus, aquela mulher agora passa o dia todo na obra de Deus. Vem cá, você queria que Deus salvasse aquele homem, aquela mulher, ou queria simplesmente que ele fizesse a sua vontade? Qual é a pergunta? É melhor ele estar ocupado aqui dentro da igreja ou continuar na porta do bar? É melhor o teu filho estar envolvido com a juventude na obra de Deus ou continuar nas más companhias, chegando às madrugadas em casa e passando noites fora? Deixa-se envolver na obra de Deus, meu irmão. Deixa-se envolver na obra de Deus, minha irmã. Você orou para isso, o Senhor ouviu a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. Então não desanima, incentiva esse homem, esta mulher, este jovem, esta criança a estar envolvido na obra de Deus. Agora nós precisamos entender, porque muitas das vezes, nós não conseguimos descansar. Por quê? No 3:3. Quem corre tem pressa, irmão. E quem tem pressa perde o controle. Quantos acidentes de carro nós já vimos por aí afora, pastor Wagner? Porque alguém estava acima da velocidade. A velocidade é X e ele quer correr mais. Aí depois que passa, Heitor, o que acontece, presbítero Heitor? Causa acidente porque perdeu o controle, estava acima da velocidade. Mas o Senhor está falando para nós nessa noite, nessa manhã: descansa o teu coração, meu filho. Eu não perdi o controle. Aleluia, descansa o teu coração, eu não perdi o controle. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos têm conseguido vitórias e mais vitórias aqui nessa manhã? Levante a mão, diga aleluia, diga glória a Deus. Então fale isso aqui comigo no 3:3. Aleluia. O fato, meu irmão, de você ter uma grande vitória, isso não te isenta de você continuar lutando, irmão. Foi fácil você conseguir aí essa vitória? Foi fácil, Germano? Não foi, meu filho. Mas isso agora também não me isenta de enfrentar outras lutas pela frente e continuar lutando. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui nessa manhã, aleluia, quem sabe preocupado com alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Nós estamos falando aqui da boa semente. Nós estamos falando aqui de alguém que lançou uma semente ruim em uma plantação. E quem sabe você que está liderando, está na obra de Deus, está envolvido com alguma coisa, quem sabe na obra de Deus, ou quem sabe na sua vida secular, está enfrentando dificuldade. A palavra para você nessa manhã é: não se preocupa com quem não soma com você. Não se preocupa com quem não está nem aí. Não se preocupa com quem está tentando te parar. Não se preocupa com quem está tentando desistir. A palavra para você é: continue semeando a boa semente e não pare, aleluia, não tire a tua atenção da boa semente, porque alguém está lutando contra você. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mais 5 minutos e a gente termina, ok? Quem está entendendo a palavra aqui, levante a mão, diga aleluia. Mais 5 minutos, vamos lá. No 3:3. Vamos falar mais alto, irmão. Vamos lá no 3, mais alto, 3. Lembra do que nós lemos aqui
Lembra que nós lemos aqui agora há pouco em Romanos? Lembra? Quando você está no centro da vontade de Deus, irmão, até quem se levanta, pastor Felipe, para atrapalhar, ele acaba te ajudando. O texto está dizendo aqui que o homem lançou a boa semente, foi descansar e veio o inimigo e lançou a semente ruim para tentar comprometer e para tentar confundir. Ele pensou que iria comprometer a semeadura, mas deixa eu dizer uma coisa aqui, eu sei que tem pessoas aqui que já sabem disso. Veja bem, o joio, ele cresce até 1 metro. O joio, ele cresce até 1 metro. O trigo, ele cresce até 1,5 metros. E depois que ele cresce a 1,5 metros, o que acontece? Ele começa a tombar. Mas, quando ele está apoiado no joio, diz os historiadores que esse trigo, ele consegue chegar até 2 metros. Eu vou repetir, o trigo sozinho, ele chega até 1,5 metros. Mas quando ele está apoiado no joio, ele passa de 2 metros. Alai, arebaia, xandarais. Aleluia. Bate no ombro do teu irmão e diz: quem está pensando que vai te atrapalhar? Alabai, aramá, xere, candarais. Fala com autoridade: quem está pensando que vai te atrapalhar? Diga: quem está pensando que vai te parar? Quem está pensando que vai te fazer desistir? Diga para o teu irmão: pelo contrário, ele vai te ajudar. Aleluia. Você vai crescer mais do que você pensa. Você vai crescer mais do que você pensa. Você vai avançar mais do que você acha que a tua capacidade te permite. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu aprendo isso aqui, gente. Olha só, vamos lá no 3. Eu lutei, mas eu tinha de botar, pastor Eliel. Mais vale um inimigo declarado do que um amigo camuflado. É uma realidade ou não, gente? É um amigo, como diz o outro, só na encolha, pastor João Batista. Mas quando precisa ser amigo mesmo, mas o inimigo declarado, você já sabe, ele é meu inimigo. Ele já levantou a bandeira e eu já sei com quem eu estou lidando. Agora você não saber quem é teu amigo de verdade, pastor Ronaldo. É complicado, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não pare de lançar a semente. Vou repetir. Por conta daqueles que estão tentando te desanimar. Não pare de lançar na semente. Não pare de lançar na semente. Se você está preocupado com quem não está produzindo, com quem está ao teu lado não está somando, com quem está ao teu lado não está ajudando, a palavra para você é: não pare de lançar a boa semente. Bate no ombro teu, pelo menos 3 pessoas, e dê essa palavra para ele. Independente de quem está ao teu lado, independente do que estão fazendo, independente do que estão planejando, diga: independente do retorno que você está tendo, diga: não pare de lançar a boa semente. Diga: não pare de lançar a boa semente. Louvado seja o nome do Senhor. Fale com mais autoridade para o teu irmão: não pare de lançar a boa semente. Aleluia. E tenha mais autoridade ainda e diga: não pare de produzir na obra do Senhor, meu irmão, por conta de quem não está produzindo, por conta de quem não está avançando, por conta de quem está parado, meu irmão. 4º lugar, e eu termino agora. Vamos lá, no 3. Aquilo que você planta determina o que você atrai. Aí já fica de cara aqui a primeira pergunta: o que você tem plantado? O que você tem plantado? O grande detalhe é que tem muita gente querendo colher aquilo que nem plantou. Tem muita gente querendo colher aquilo que não plantou. Agora tem muita gente plantando coisa ruim e quer colher coisa boa. Pode?
Tem muita gente plantando inimizade e quer colher amizade, plantando guerra e quer ter paz. Tem muita gente que quer uma sombra, mas nem plantou uma árvore. Quer comer um fruto, mas nunca se disponibilizou, pastor Wagner, a plantar uma árvore. Fala para o teu irmão, quem planta oração, fala, colhe respostas. Quem planta oração, irmão, colhe resposta. Quem planta paz, meu irmão, vive em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que todos que estejam ao seu lado estejam atribulados, e não estamos entendendo, mas por que essa paz, por que essa calma, por que essa tranquilidade? É porque está plantando a paz, meu irmão. Lembra o texto que nós acabamos de ler em Romanos? E agora eu acabo, eu encerro aqui. Vamos lá no 3:3. O tempo promove o que é bom e revela o que é ruim. Traz paz para você essa palavra, irmão. Traz paz no seu coração essa palavra. Decai aramaia xandarais. Traz paz no teu coração. Eu acredito que aqueles homens perguntaram por que não colher o trigo primeiro? Por que não colher primeiro aquilo que é bom? Por que não colher primeiro aquilo que agrada? Por que não colher primeiro aquilo que está dando certo? Quem sabe a pergunta foi essa. Mas a palavra foi: não tem como arrancar. Porque se você arrancar o trigo, se você arrancar o joio, você arranca o trigo também. Pastor, mas qual é a hora de arrancar o joio? Na colheita. Eu vou repetir, qual é a hora de arrancar o joio? Na colheita. Bate no ombro do teu irmão e diz para ele, é só na hora da colheita. Enquanto não chegar a hora da colheita, bate no ombro do teu irmão e diz, nós vamos continuar caminhando juntos. Vamos continuar fazendo a obra de Deus juntos. Vamos continuar plantando juntos. Não é tempo, não é hora de ficar estendendo ou apontando o dedo e dizendo, esse não serve, aquele não vale nada, aquele não presta, e ai de nós, lecai eremia sérgia, para apontar o dedo e dizer, aquele é joio ou aquele é trigo. Quem somos nós para fazer isso? Nem o trigo sabe quem é o joio. A ordem é, não pode arrancar ninguém. Só na hora da colheita. Fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor, que eu quero orar com você nessa manhã. Dá para a gente refletir um pouquinho, irmão? Dá para a gente refletir um pouquinho? Olha o versículo de número 30. Deixai crescer ambos. Mas deixai crescer ambos como? Deixa claro. Deixai crescer ambos juntos. Até quando? Até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai os molhos para ser queimado. Isso aqui é forte